Olá, você que está chegando ao nosso canal, seja bem-vindo. Nós hoje vamos tratar de um tema especial. A Igreja Perfeita. Talvez você esteja pensando assim, Amaro, Igreja Perfeita? A Igreja Perfeita. Eu vou apresentar dentro das Escrituras o modelo da Igreja Perfeita. Não é um modelo criado por mim, é um modelo criado pelo Senhor, da Igreja Perfeita. Mas antes vamos fazer aqui uma breve retrospectiva. Nós no vídeo passado tratamos do divórcio e aborto. São duas armas letais usadas pelo inimigo do ser humano e pelo inimigo de Deus, pelo nosso inimigo comum, que é Satanás. Agora, esse divórcio que eu estou falando é o divórcio no casamento perfeito, no casamento criado por Deus. Não é no casamento criado pelo homem, é no casamento criado por Deus. Então nós tratamos do divórcio desse casamento. E abominamos esse divórcio. Hoje nós vamos tratar da Igreja Perfeita, o modelo criado por Deus. Vamos começar vendo uma escritura. Nós vamos ver hoje muitas escrituras, para nós podermos encontrar esse modelo. Vamos começar em Efésios 1:22. Efésios 1:22. Está aqui a escritura. Na realidade, nós vamos ver mais um pouquinho, vamos ver do 17 ao 22. Que fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os quais cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja, no caso aí, é para ele pensar. Cristo é quem guia a sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele pensa, é ele quem toma as decisões. Nós vamos ver agora outra escritura, que se encontra em Mateus 4, 16, 19. Mateus 4, 16, 19. É Mateus 16, 19.
É o Senhor falando com Pedro, né? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo queria saber quem os apóstolos achavam que ele era. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Então nós vemos que o Senhor deu as chaves a Pedro para que ele ligasse na terra e nos céus. Então nós já vemos aqui duas escrituras, que Cristo é o cabeça da sua igreja, é quem pensa, é quem decide. E o profeta é simplesmente um porta-voz dele. E segundo a Escritura, a igreja de Jesus Cristo tem que ter as chaves para unir na terra e nos céus. Isso é muito importante. Senão, as ordenanças que forem feitas aqui serão somente para a terra. É o caso do casamento que os homens criaram, até que a morte vos separe. Porque o casamento que Pedro fazia era unir na terra e nos céus. Ele tinha essa autoridade para fazer isso. E na igreja de Jesus Cristo tem que ter essa autoridade. A igreja perfeita tem que ter essa autoridade. Senão o batismo não vale nada. Nenhuma ordenança vale nada. Se for só para ser unido aqui na terra. Não tem valor nenhum nos céus. Vamos continuar. Efésios 4:11. Efésios 4:11. Está aqui. Nós vamos ver aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos que Cristo, na sua igreja, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para professores, doutores, né? Com um objetivo. Ele deu uns para profetas. Então a sua igreja tem que estar alicerçada, tem que ter profetas, tem que ter o profeta que é o porta-voz de Deus. Todos os apóstolos são profetas, mas o apóstolo presidente é que é o porta-voz de Deus. Para isso, é que a igreja de Jesus Cristo tem que ser o cabeça, tem que ter as chaves e tem que ter o porta-voz, que é o profeta presidente. Vamos continuar vendo o modelo ideal. Efésios 4, 5, 6. Efésios 4, 5, 6. Fala assim: há um só corpo e um só espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, em todos nós. Olha só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós temos milhares de igrejas. Esses dias mesmo eu presenciei uma em que as pessoas eram batizadas em um balde. Elas enfiavam a cabeça no balde, o pastor falava algumas palavras, e elas tiravam a cabeça e estavam batizadas. Ou ele não conhece a simbologia do batismo, ou ele estava querendo ridicularizar o batismo. Porque o batismo tem uma simbologia, tem um significado. Significa quando o homem é imergido, quando o homem é afundado nas águas do batismo, morre aquele homem. E quando ele emerge das águas, é o nascimento de um novo homem. E eu não sei como isso pode ocorrer num balde. Ou alguém aspergindo água em cima de alguém. Ou outro tipo qualquer de batismo. Então, um só batismo, que é o batismo igual ao que Jesus Cristo foi batizado. Da mesma maneira, no Rio Jordão, né, por João Batista. É da mesma forma, tem uma simbologia. Não podemos quebrar essa simbologia. Então nós já vimos aqui, Cristo tem que ser a cabeça, tem que ter as chaves para unir na terra e nos céus, tem que ter um profeta que é o porta-voz e tem que ter um só batismo. E também um só Deus. Aí talvez você fale assim para mim, mas Deus é um só. Não é não. Tem igrejas que dizem que Deus é uma força na natureza, que não tem sexo nem forma. E outros tantos tipos de deuses que eles criaram. Quando nós sabemos que nós somos a imagem de Deus. Deus tem cabeça, tem braços, tem nariz, tem orelhas, tem boca, tem um corpo igual ao nosso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então não é nenhuma força na natureza, não é nenhum ser triplo, como algumas igrejas proclamam. É um ser único. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Pai. Pai de todos os Espíritos. Vamos continuar vendo a igreja perfeita. O modelo. Cristo previu o afastamento da verdade pela sua igreja. Amós 8, 11, 12. Amós falando que viria dias em que o Evangelho não seria encontrado sobre a face da terra. E as pessoas iriam do norte a sul, de um mar a outro,
e não encontrariam o Evangelho de Jesus Cristo. E isso aconteceu. Em Atos 20, 28, 30, o apóstolo Paulo previu que após a partida dele, lobos cruéis entrariam no meio do rebanho. Lobos cruéis. E Pedro, em 2 Pedro 2, 1, 3, Pedro fala que muitos fariam negócios por avareza, com palavras fingidas para trazerem após si o rebanho de Deus. Muitos fariam negócios por avareza. E nós vemos isso, essa apostasia acontecendo até nos dias de hoje. Não foi só a venda de indulgências que causou a reforma feita por Martim Lutero em 1517. Hoje, nós vemos pessoas vendendo tijolinho ungido, toalha santa, chaves do reino dos céus. E vemos pessoas comprando, milhares de pessoas comprando chaves do reino dos céus por R$300. Meu irmão, que ignorância! As coisas de Deus não são vendidas, nem compradas. Deus nos dá de graça. Você que está comprando chaves do reino dos céus por R$300, não vê que isso não pode? Você está sendo tão estelionatário quanto o que vende. Querer comprar chaves do reino dos céus? Então, Cristo previu o afastamento da verdade pela sua igreja. Mas agora temos uma boa notícia. Após o afastamento da verdade, Cristo anunciou a restauração da sua igreja. Não foi só o afastamento que ele previu, não. Ele anunciou também a restauração da sua igreja. Vamos ver onde é que ele anunciou a restauração da sua igreja? Vamos ver aqui em Atos 3, 21. Vamos ler o 20 e o 21. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Olha só. Ele anuncia que seria feita a restauração de tudo. E que os céus conteriam Jesus Cristo até o momento dessa restauração. E foi o que aconteceu. Jesus Cristo voltou aqui à Terra para anunciar o início da restauração. Em João 4, 21, Jesus estava pregando
para a mulher samaritana. Todos nós conhecemos essa história. João 4, 19 a 21. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem naquele monte, em Samaria, nem em Jerusalém seria o local onde as pessoas adorariam o Pai. Vamos ver em Isaías 2, 3. Isaías 2, 3. Porque eu mostrar para vocês que não era naquele monte, nem em Jerusalém, que estaria alicerçada a igreja de Jesus Cristo, onde o Pai seria adorado, e não mostrar onde seria, não está correto. Eu vou mostrar onde seria. Isaías fala assim, Isaías 2, 2. E acontecerá nos últimos dias. Olha, nos últimos dias, prestem bem atenção, Isaías falando, ele teve a visão do que aconteceria nos últimos dias. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Sabe aonde está o templo do Senhor hoje? O templo principal está lá em Utah. Uma palavra indígena que significa cume dos montes. E a ele concorrem todas as nações. Lá está firme o templo do Senhor no cume dos montes. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. A lei sai de lá, e a palavra do Senhor sai do monte, do cume dos montes. Então, se nós temos Cristo como cabeça, temos as chaves para unir na terra e nos céus, temos um profeta que é o porta-voz de Deus, temos um batismo igual ao de Jesus Cristo. Cristo previu o afastamento da verdade pela sua igreja. Isso podemos mostrar na história. E previu a restauração da sua igreja. E em Isaías 32, 15 e 18, que eu vou ler, 35, de 1 a 10, e 43, 19 e 20, se o Senhor, como no êxodo israelita, colocou o seu povo no deserto
E se não fez esse deserto um campo fértil, e nele colocou rios para dar de beber a seu povo e aos animais, e o Senhor fez isso com o objetivo de aperfeiçoar os santos. Os santos, nesse caso, são as pessoas separadas para Deus. E nós vimos como no êxodo israelita, o Senhor conduzindo esse povo pelo deserto até Salt Lake City, no estado de Utah. Muitos deles chegaram maltrapilhos após andarem 2.092 quilômetros, 3 vezes a viagem daqui de Campos, onde eu estou, até São Paulo, empurrando carrinhos de mão. Chegaram maltrapilhos, andando pela neve, enterrando seus mortos no caminho. E hoje o Senhor transformou esse povo maltrapilho, pobre, num povo rico e próspero. Esta é a verdadeira doutrina da prosperidade. Não é a doutrina para enriquecer os donos de igreja que não são de Deus. É doutrina da prosperidade, é para tornar o povo de Deus próspero, para que não tenha falta de nada. Hoje, esse povo que chegou lá maltrapilho é um povo rico e próspero no estado que eles criaram, o estado de Utah. Meu irmão, eu estou te mostrando o modelo da igreja perfeita. E essa igreja existe. Essa igreja é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Uma igreja guiada pelo Salvador, guiada pelo próprio Cristo, com um profeta como seu porta-voz, com todas as doutrinas, organização, leis, tudo organizado por Cristo. A igreja é perfeita. É tão perfeita que até o joio e o trigo crescem juntos. E muitos desses joios são transformados em trigo após conhecer a doutrina. Eu estou há 28 anos batizado e trabalhando na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Pago meu dízimo, porque eu sei o que será feito dele. Não vai enriquecer ninguém. O dízimo é para crescimento do reino de Deus, para construção de capelas, templos, material didático, para que as pessoas que entram na igreja possam receber gratuitamente livros e instrução para aprenderem a doutrina verdadeira. Eu dou meu dízimo, porque eu sei o destino que é feito dele. Eu dou ofertas de jejum, para que o bispo, meu bispo, possa cuidar dos pobres, dos que não têm teto,
ou que tenha um problema de saúde, ou outro problema que necessite de dinheiro. Eu sei qual a finalidade da minha oferta de jejum. Tem também a oferta do Fundo Perpétuo de Educação. Quando os membros podem melhorar suas vidas aprendendo uma nova profissão, através do uso desse fundo. E tantos outros fundos que existem, com finalidades específicas. Não é para enriquecer alguém para comprar carro novo, avião, apartamento em Miami. O que é isso? Eu fico triste quando eu vejo as pessoas vendendo, comercializando a palavra de Deus. Eu trabalho há 28 anos, não recebi um tostão. Mas eu sei que o Senhor está guardando o fruto do meu trabalho para quando eu me apresentar a Ele. E sei que sou um eterno devedor. Porque tudo que eu faço, que é pouco, mas eu procuro fazer, Ele me abençoa pelo que eu faço. E lógico, se me abençoa, Ele me paga. E eu continuo devendo a Ele a vida, por tê-la preservado até o dia de hoje, pelo ar que respiro, por tudo que eu não posso criar, Ele criou para mim. Eu sou um eterno devedor. Mas trabalho, sou voluntário, e todos os membros da igreja são voluntários. Os bispos, os presidentes de estaca, os professores, todos são voluntários, com exceção dos funcionários da igreja, para manter a igreja. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a doutrina de Jesus Cristo, para transformar o joio em trigo. E eu deixo esse testemunho, essa mensagem, no sagrado nome do nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém.